Temporada 2, Episódio 6, Estimativa Geoestatística. Olá, este é o podcast GeoEstima. No capítulo anterior, falamos sobre o modelo geológico tridimensional de um depósito, destacando que é uma atividade fundamental na indústria mineral. A seguir, abordaremos as estimativas de teores e outros parâmetros nos modelos de blocos, para continuar aprendendo mais sobre o negócio geominero-metalúrgico no Chile e no mundo. As estimativas de teores e outros parâmetros em um depósito são realizadas em modelos de blocos, uma representação digital de um depósito mineral ou outra característica geológica, amplamente utilizada em mineração, estimativa de recursos e geologia. O modelo de blocos divide o depósito ou volume de interesse em uma grade 3D de blocos, ou células, onde cada bloco representa uma porção específica do volume e contém atributos que descrevem suas características. Os teores são estimados em cada bloco usando métodos de interpolação, principalmente geoestatísticos, baseados em valores analisados em um grupo limitado de amostras provenientes principalmente de sondagens. O número de amostras é significativamente menor do que o número de blocos a serem estimados. As estimativas de recursos minerais não são cálculos exatos, pois dependem da interpretação de informações limitadas sobre a localização, forma e continuidade da mineralização, bem como dos resultados de amostragens disponíveis. A apresentação dos números de tonelagem e teor deve refletir a incerteza relativa da estimativa, arredondando-os para cifras significativas apropriadas e, no caso de recursos minerais inferidos, qualificando-os com termos como aproximadamente. Para enfatizar a natureza imprecisa de um recurso mineral, o resultado final deve ser sempre referido como uma estimativa e não como um cálculo, de acordo com as regras do JOR de 2012. Como é feita uma estimativa? Para explicar de forma simples o processo de estimativa, imaginemos em 3D que estamos posicionados no centro de um bloco e, ao nosso redor, existem N amostras localizadas a diferentes distâncias, cada uma com um valor de teor analisado em laboratório. No centroide do bloco não há nenhuma amostra, portanto, o valor do teor nesse ponto ou volume é desconhecido. Para estimar o teor nesse bloco específico, é necessário atribuir a cada amostra no entorno um ponderador denominado lambda. Se escolhermos N amostras para estimar o bloco, teremos que determinar N lambdas, um para cada amostra. O teor estimado no bloco corresponderá à média ponderada dos valores das amostras selecionadas. As amostras usadas para estimar o bloco são, geralmente, selecionadas dentro de uma vizinhança em torno do bloco, que será um elipsoide com raios que variam conforme a configuração da busca. Podem ser usados elipsoides isotrópicos ou anisotrópicos, com eixos orientados no espaço segundo as características da mineralização ou a correlação espacial. O método utilizado para estimar determinará os valores de lambda de cada amostra. Por exemplo, ao usar a média aritmética, os valores de lambda serão todos iguais. A seguir, veremos os métodos mais comuns para determinar esses valores. O uso de ferramentas geoestatísticas para estimativa de recursos minerais tornou-se prática padrão na indústria mineradora. Métodos de interpolação linear, como krigagem ordinária e inverso da distância, representam mais de 90% das estimativas de teores. No caso do inverso da distância, os valores de lambda dependem exclusivamente da distância de cada amostra ao centroide do bloco. Amostras mais próximas do bloco recebem ponderadores lambda mais altos, enquanto as mais distantes recebem valores menores. A krigagem ordinária é um método geoestatístico que, teoricamente, é o melhor estimador linear, sendo, portanto, o mais utilizado e confiável. Nesse caso, os valores de lambda dependem de um modelo de correlação espacial que define as características de continuidade espacial da mineralização, considerando propriedades geológicas do depósito, como a anisotropia espacial associada a controles estruturais. Apesar disso, algumas considerações devem ser feitas. Embora a krigagem garanta estimativas globalmente não tendenciosas, isso se aplica apenas a teores sem cortes. As estimativas podem não ser confiáveis ao aplicar cortes superiores devido ao efeito de suavização causado pela mudança de suporte, que altera os histogramas dos valores estimados em comparação aos histogramas dos dados originais. Outros métodos. Existem outros métodos geoestatísticos de longa data, como os métodos de interpolação não linear. Além das simulações condicionais, destacam-se o condicionamento uniforme localizado, LUC, e a krigagem por múltiplos indicadores, MIK. Esses métodos são amplamente conhecidos por geoestatísticos que trabalham com depósitos onde as distribuições de teores são muito assimétricas, como depósitos de ouro orogênicos, aluvionários ou vertiformes, depósitos de zinco em sulfetos maciços ou depósitos tipo SAR. Também são úteis para estimativas de elementos deletérios, como o arsênio, que frequentemente apresentam resultados insatisfatórios com estimadores lineares.
A implementação desses métodos pode ser mais complexa, mas não representa uma barreira, já que o conhecimento e os softwares estão disponíveis. Assim, é possível melhorar as estimativas para tomadas de decisão críticas na mineração. Epílogo, no CILI. Em resumo, as estimativas de teores consistem em atribuir ponderadores às amostras na vizinhança de um bloco. Para isso, usamos métodos de interpolação linear, como inverso da distância e krigagem ordinária, e métodos de interpolação não linear, como LUC e MIK. Por fim, incentivamos o aumento do treinamento, a superação de paradigmas no uso de softwares específicos e, principalmente, a compreensão dos benefícios de utilizar essas ferramentas para otimizar as estimativas e melhorar a previsibilidade dos modelos. No próximo capítulo, abordaremos o último tema desta temporada, um assunto que nos interessa muito, a reconciliação. Convido vocês a ficarem atentos ao nosso próximo capítulo, onde continuaremos explorando e aprendendo mais sobre o negócio geominero metalúrgico no Chile e no mundo.